É um documento de referência do pontificado que agora ganha um ano de divulgação. A encíclica ecológica e social Laudato Si, publicada em 2015, quer inspirar um esforço de ação e oração pela Terra e a humanidade ao longo dos próximos 12 meses. O objetivo é propor um compromisso público comum com a sustentabilidade total a ser alcançada em 7 anos. È il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si, con la quale si è cercato di richiamare l'attenzione al grido della terra e dei poveri. Grazie all'iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, la settimana Laudato Si, che abbiamo appena celebrato, sboccerà in un anno speciale di anniversario della Laudato Si, un anno speciale per riflettere sull'enciclica, dal 24 maggio di quest'anno fino al 24 maggio del prossimo anno. Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição das Conversas na Eclésia. Habitualmente a nossa reflexão sobre a Semana do Papa abrange uma variedade de temas. Desta feita falamos do ano Laudato Si, convocado este domingo. Para abordarmos este desafio do Papa e da Santa Sé, tenho hoje comigo Carmen Lima, da Quercus e da Rede Cuidar da Casa Comum, um conjunto de organizações católicas em Portugal. Boa tarde, Carmen, obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho comigo também Filipa Pires de Almeida, economista da Universidade Católica Portuguesa, que está envolvida num projeto muito bonito, também vamos falar, o encontro A Economia de Francisco, que agora está marcado para novembro, esperemos que venha a acontecer. Boa tarde, Filipa, muito obrigado por aceitar o convite. E mais uma vez connosco, Ricardo Perna, jornalista da Família Cristã, que hoje está também numa condição particular para falarmos deste ano Laudato Si, da sua condição de dirigente escutista e escuteiro, um tema particularmente querido ao movimento, certamente. Boa tarde, Ricardo, e muito obrigado. Olá, boa tarde, Otávio. Por estares connosco. Este desafio do Papa Francisco é um desafio global, não se aplica só à Igreja Católica, quer mobilizar vários setores da sociedade, o Papa falou até de todos os homens de boa vontade, para ouvir o grito da terra e o grito dos pobres. Foram essas as palavras que ele utilizou no domingo. Carmen, nós tivemos a oportunidade de falar um bocadinho antes deste confinamento se ter tornado tão assustador, digamos assim, por ocasião do Dia Mundial da Água ainda, numa altura em que as nossas práticas não eram ainda tão afetadas pelo que veio a ser o confinamento e pela necessidade radical de mudarmos de vida e de mudarmos de hábito. Este desafio do Papa Francisco implica também que esta mudança permaneça para lá do desconfinamento, para uma relação mais saudável com a natureza e mais saudável uns com os outros. É curioso as palavras que o Papa Francisco utiliza para classificar este ano Laudato Si, o grito da terra, e o grito da terra parece que foi exatamente aquilo que aconteceu com a pandemia do Covid-19. Parece que o planeta pura e simplesmente decidiu alertar a sua população e de alguma forma castigar a sua população pela forma abusiva como vinha utilizando os seus recursos e a forma como interferia nas questões da conservação da natureza e do ambiente em geral. E aquilo que nós verificamos é que a partir do momento em que esta questão da pandemia se colocou e ameaçou toda a população mundial, as pessoas rapidamente se fecharam em casa e se protegeram daquilo que poderia ser uma contaminação em massa, mas o que é certo é que isso fez com que houvesse um abrandamento dos impactos ambientais que se vinha a verificar ao longo dos anos no planeta e levou a que muitas pessoas viessem assumir que estavam a passar por um momento de reflexão e de repensar a forma como viviam, a forma como se deslocavam, a forma como trabalhavam e curiosamente isso verificamos não só na população em geral, como este repensar da economia também foi assumido por alguns industriais e portanto o desafio que o Papa lança é muito interessante porque convida todos os homens de bem realmente e de boa vontade
a aproveitar este tempo de mudança para uma nova normalidade, porque obviamente que nós não podemos adotar os modelos que tínhamos vindo a adotar antes da pandemia do Covid-19 e, portanto, este tempo de mudança para uma nova normalidade que poderá levar a que nós adotemos novos hábitos de vida, quer de trabalho, quer de lazer, a forma como nós nos deslocamos. E isto é muito interessante, verificar que esta forma de repensar a nossa vida e estas mudanças que nós podemos provocar na nossa vida poderá ter um impacto para o ambiente, mas poderá ter um impacto, obviamente, nas populações mais fragilizadas. Até porque nós temos verificado, inclusive, que o desenvolvimento da pandemia do Covid-19 tem muito mais impacto exatamente nas populações mais fragilizadas. E essas sim têm sofrido muito mais que as populações mais desenvolvidas com o impacto do Covid-19. Isso é realmente muito injusto. Aquilo que nós verificamos é que o impacto na saúde e o impacto no ambiente tem sempre um efeito nos mais pobres. E por isso é importante verificar que o próprio Papa Francisco diz isso, que este grito da natureza, este grito do planeta Terra, é um grito também das populações mais frágeis. E eu acho que é importantíssimo realmente repensar esta nossa forma de viver. Filipa, este desafio, esta reflexão do Papa Francisco sobre a necessidade de novos modelos de desenvolvimento, novas formas de olhar a sociedade, de olhar a natureza, de olhar as relações humanas, até do ponto de vista económico, tem inspirado também muito deste trabalho, deste projeto, a Economia de Francisco. De que forma é que ele ganha, se calhar é um pequeno desafio que lança, até mais validade neste momento depois da pandemia? Boa. Otávio, não ouvi a primeira parte da pergunta, mas eu julgo que é sobre a economia de Francisco e a importância da economia de Francisco, principalmente nesta fase, certo? Sim, correto. Boa. Sim. Ficou cortado. Ok, portanto, isso é uma verdade, não é? Ou seja, o Papa Francisco, há cerca de um ano, escreveu uma carta a convocar os jovens do mundo inteiro para se juntarem a este movimento, a este grupo de trabalho que veio a chamar a Economia de Francisco, inspirado essencialmente em São Francisco de Assis e também em tudo aquilo que é a encíclica da Laudato Si. E a verdade é que muitos jovens responderam a este apelo e em Portugal são cerca de 50 jovens que vão estar em Assis com o Papa e com economistas do mundo todo a discutir o futuro da economia. E quando o evento foi cancelado, porque ele seria agora em março de 2020, quando o evento foi cancelado ficamos todos muito tristes por não poder ir a Assis, mas realmente agora que este tempo começa a passar, vemos que essencialmente com esta crise e com esta pandemia, a economia de Francisco faz ainda mais sentido. Portanto, este desafio do Papa, no fundo, é quase aquele desafio que nós vemos na história da vida de São Francisco de Assis, em que Deus lhe pede para reconstruir a sua igreja, e o Papa Francisco, no fundo, quis lançar este apelo àqueles que potencialmente poderiam não ser os mais óbvios, aos jovens, para também reconstruírem a visão da economia e a forma como a economia opera na sociedade, e apela-nos precisamente a este pensamento e ao estilo de Francisco de Assis, um estilo de simplicidade e até quase de uma forma arrojada de confiança na providência divina, não é? Que isto não tem nada a ver com a economia, ou às vezes parece que não tem a ver. E eu ainda outro dia estava a falar sobre este tema e estava a dizer isto, não é? Que a economia, no fundo, é a ciência que estuda a utilização dos recursos escassos para a utilidade de todos, não é? E isto não é o que nós vemos hoje em dia. Quando nós vemos um sistema económico e uma ciência económica que, em vez de gerar riqueza, gera desigualdade, algo aqui não está bem, não é? E também voltando não só a esta encíclica, mas também à doutrina social da Igreja, nós vemos que a economia que temos hoje não é esta economia do destino universal dos bens, é uma economia que gera desigualdade e uma desigualdade crescente e como estava a dizer a Carmen e muito bem, quer dizer, nesta fase de pandemia e de crise
saúde pública, as desigualdades vão aumentar ainda mais, não é? Já temos números de que se espera mais meio bilhão de pessoas em risco de pobreza em todo o mundo, cerca de 50 milhões de desempregados, e portanto neste contexto nós vemos que portanto o panorama não vai melhorar, pelo contrário vai piorar, e portanto a intervenção é cada vez mais necessária, e pronto, e a Economia de Francisco não é só o evento que vai acontecer agora em novembro em Assis, se Deus quiser, mas é também este caminho que estamos a preparar e esta reflexão que estamos a construir com grupos de todo o mundo. Eu ainda sábado tive uma reunião portanto a Economia de Francisco depois divide-se em vários grupos de trabalho. Eu tive uma reunião com pessoas que em cada canto do planeta estavam a discutir o tema concreto do grupo em que eu estou, que é o futuro dos negócios e das empresas, e como é que se devem comportar perante um panorama de uma nova economia. E realmente, pronto, o caminho é este, é o que nós já estamos a traçar, é o que vai ser discutido em Assis e é o que depois vai perdurar. E só para finalizar, eu também, pronto, eu vou trabalhando muito nestes temas, essencialmente no que diz respeito mais à operação das empresas no mercado e neste sistema capitalista. É engraçado que se vê que esta tendência de vermos que o sistema que temos já não funciona é óbvio. As empresas hoje em dia já não conseguem olhar para o seu fator de sucesso como sendo o lucro, mas já perceberam que isto não chega, que é preciso ter um propósito, que é preciso tratar dos trabalhadores, que é preciso tratar da comunidade envolvente e que é preciso ter um propósito maior de contribuição para a sociedade. E isto é óbvio, em qualquer escola de negócios nós vemos isto, esta mudança é clara, e eu acho que isto é um sinal de grande esperança, porque o tema da semana que passou, em que celebramos o 5º aniversário da Laudato Si, é precisamente este, que tudo está interligado. E quando nós vemos que o clima e todo o sistema ambiental está em risco de colapsar, quando vemos que as desigualdades aumentam no mundo e que este sistema económico já não serve, também é uma altura de vermos que realmente está tudo interligado, não é? E temos que mudar de rumo, temos que olhar para uma economia com mais propósito e que olha para cada ser humano com dignidade única, e portanto que não pode estar satisfeita com um sistema em que uns vão para a frente e outros ficam para trás. E acho que este é o grande desafio também para todos os que estamos na Economia de Francisco, de propor caminhos novos. Ricardo, uma das coisas que eu gosto mais na Laudato Si é que não fala só do plano macro. Uhum. É muito fácil pensar que as responsabilidades são de grandes responsáveis internacionais, de organizações, dos presidentes dos maiores países, mas fala também do micro, da possibilidade que cada um tem de fazer a diferença. De que forma é que isso também é importante neste ano, Laudato Si, e até inspirador para quem está no terreno, como tu, com os escuteiros e que procura aplicar isso no seu dia-a-dia? Olha, acima de tudo é mesmo isso, é inspirador, ou seja, não é um documento que nós possamos achar que não nos cabe a nós, e portanto o facto de ser possível cada um de nós fazer a diferença, isto dito pelo Papa, reconforta-nos e de alguma forma credibiliza o trabalho que já vínhamos fazendo, isto na vertente escutista, não é? Portanto, há de facto aqui uma noção clara de que, ok, são precisas políticas, é preciso olhar para o problema no ponto de vista macro, e isso tem um impacto grande, mas a nossa tarefa, o nosso propósito, as nossas ações micro, têm também muita influência no resultado final das coisas. Porque se nós repararmos, a teoria do bater de asas da borboleta que influencia o terremoto do outro lado do mundo, não é? E portanto, de facto, as nossas pequenas ações não são apenas pequenas ações, são potenciadoras depois de grandes ações. Porque se nós levarmos tudo isto a sério, as nossas pequenas ações, por exemplo, vão se refletir mais tarde nas escolhas políticas que fazemos. E as escolhas políticas que fazemos são aquelas dos governantes que depois terão que aplicar as opções macro. E, portanto, de alguma forma, sim, as nossas ações micro são muito importantes. O Papa frisou isso muito bem. E acho que muita gente passou a entender melhor este conceito de que a casa comum é de todos, de que todos temos uma tarefa para fazer. E, de facto, é interessante perceber de que forma é que estes temas ambientais foi possível colocá-los na agenda através da ação do Papa. No ano da Laudato Si, toda a gente se recorda que houve também depois mais tarde os Acordos de Paris, toda essa conversa sobre a mudança, a que não ficou
de forma alguma desligada da própria publicação da Laudato Si, e portanto há de facto aqui um caminho que foi feito pelo Papa, um marcar de agenda pelo Papa, que de facto se tornou realidade. E é interessante, eu, por acaso, há pouco pesquisei por acaso, não é? Se nós repararmos este conceito de ecologia integral que o Papa fala, não é? Era, embora já existisse, não é uma novidade do Papa Francisco na Laudato Si, mas em termos de, por exemplo, como curiosidade de pesquisa na internet, nós temos, o Google dá-me um resultado de 200 artigos, 200 páginas sobre a ecologia integral até 2014, e 8.730.000 a partir de 2015 até hoje. Portanto, eu sei que a internet está mais desenvolvida hoje em dia, mas não é isso apenas que justifica esta questão. Não é? E portanto, há de facto aqui uma importância muito grande nisso. Há um desafio do dicastério, vou chamar assim, uma espécie de um ministério que o Papa criou no seu pontificado para o desenvolvimento sustentável. Tem um plano, vamos assumir que é utópico, que é em 7 anos chegar a um desenvolvimento que seja efetivamente sustentável, que um conjunto de organizações e de instituições se comprometam com este projeto. Carmen, a minha pergunta é, no momento que nós vivemos, que é quase distópico, é importante que haja estas utopias, mas também que haja pessoas que acreditem que em 7 anos é possível promover uma mudança que seja visível e palpável. É curioso, Otávio, aquilo que refere, porque realmente o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito que já existe há alguns anos esta parte e foi sempre tentando ser implementado com alguns avanços e com alguns recuos, mas o que é certo é que o importante disto tudo é não desistir. E eu acho que nesse aspecto, tendo em conta os tempos modernos e tendo em conta o período em que nós vivemos, esta mensagem de não desistir que o Papa nos passa é fundamental, ou seja, por mais difícil que possa ser a caminhada, e nós vamos ter sempre alguém que não vai aderir a estes princípios e este novo paradigma de um desenvolvimento mais sustentável, o que é certo é que nós não podemos desistir. E certamente podemos não conseguir nos 7 anos que o Papa apresenta, mas vai ficar uma semente para que alguém continue esta jornada de tentar implementar este conceito de desenvolvimento sustentável. E o que é certo é que os primórdios deste conceito levou a que, como o Ricardo disse, inicialmente poucas pessoas falavam sobre estas temáticas, da ecologia integral, do desenvolvimento sustentável, e hoje em dia nós temos grandes organizações a definir os objetivos para o desenvolvimento sustentável, grandes organizações a incluir nas suas, e aí é interessante o que a Filipa disse, as pessoas hoje em dia já perceberam que a economia não se rege pela forma como atualmente está a ser gerida, e portanto as grandes organizações já começaram realmente a interiorizar esta necessidade de incluir as questões ambientais nesta nova forma de viver. E eu acho que aí o Papa Francisco e a Igreja em si tem um papel determinante em traduzir um bocadinho para a linguagem corrente e também para aquelas pessoas que não estavam tão sensíveis às questões ambientais, de que elas têm um papel importante nas suas vidas para a criação de ou para contribuir para um desenvolvimento mais sustentável. Filipa, aqui é uma questão, espero que me estejas a ouvir bem desta vez. É importante que esta dimensão do respeito pela natureza, que é tão historicamente que está, até falámos ainda há pouco da figura de São Francisco de Assis, tenha sido trazida para o centro da doutrina social da Igreja de forma tão clara, com esta encíclica do Papa e com a Laudato Si, e que isso seja visível para todos, independentemente da sua crença, que a Igreja Católica tem uma posição bem definida sobre o que deve ser a relação do ser humano com a natureza. Uhum. Eu acho que sim, eu acho que esta encíclica do Papa, obviamente todas são históricas, mas esta é uma encíclica especial porque por vezes os temas sociais para os cristãos e para os católicos são muito fáceis de ser compreendidos.
e às vezes não é óbvio que eles estão totalmente relacionados com os temas ambientais e que o tema do ambiente e do respeito pela casa comum e pela natureza também está totalmente relacionado com o nosso desenvolvimento como pessoas, não é? E, portanto, esta encíclica que torna o desenvolvimento do homem totalmente ligado ao desenvolvimento dos outros homens e ao tratamento da casa comum e da natureza, eu acho que é quase, não é uma revolução, porque sempre esteve no pensamento da Igreja, mas é uma forma especial do Papa comunicar com todos, que não é só com os católicos ou com os cristãos, é com o mundo inteiro. Eu ainda outro dia li outra vez a encíclica e dizia: este Papa parece um ativista climático, incrível. Há cristãos que vão ler isto e que nunca vão achar que foi o Papa que escreveu, mas é mesmo importante que o Papa escreva estas coisas para nós também nos apercebermos do quão é importante e fundamental não só o respeito, mas a contribuição ativa para que o ambiente esteja em equilíbrio, a nossa Terra e o planeta. Outro dia estávamos a discutir também num grupo sobre estas questões da Laudato Si, e eu acho que esta encíclica é muito bonita, porque ela começa precisamente com estas palavras, da Laudato Si mi Signore, né? do Francisco de Assis, e se refletirmos um bocadinho sobre isto, o Francisco de Assis está a louvar a Deus pela criação, não é? E hoje em dia, às vezes nós confundimos as coisas e temos, pelo menos eu tenho esta sensação que e ainda bem, que há um grande respeito por tudo aquilo que é a natureza e o clima, e fala-se muito das alterações climáticas, até se devia falar mais. Mas muitas vezes, fora destes âmbitos mais religiosos, há quase um louvor pela natureza, ou seja, nós estamos quase a louvar a natureza, e isso é o que cria fanatismos, mas nós, e esta mensagem do Papa é lindíssima, porque não louva a natureza, vê a natureza sim como igual ao homem, como uma irmã, e portanto uma irmã da qual nós fazemos parte, e portanto temos que cuidar e temos uma relação próxima. E isto acho que é a beleza também desta encíclica, que é isto, não é? Louvar a Deus por isto que nos deu, pela terra, e portanto nós, com esta ligação tão próxima com aquilo que Deus nos dá e com este sentimento de agradecimento, não podemos ter outra atitude que não seja cuidar. E se puxarmos isto também um bocadinho para estas questões da economia, é óbvio que se nós queremos continuar a pensar num sistema económico que gera verdadeiramente prosperidade para todos, temos que fazê-lo dentro daquilo que são os limites daquilo que nos foi dado, e também da terra e dos recursos naturais. E há um conceito que é o Donuts Economy, que no fundo diz que o desenvolvimento económico tem que se fazer dentro daquilo que é um donut, ou seja, aquela bolinha do donut são os limites da terra, e nós temos que satisfazer todas as nossas necessidades e conseguir promover o desenvolvimento social de cada pessoa, mas até aos limites daquilo que são os recursos da terra. E este conceito também é um conceito que nasceu há pouco tempo e que está agora em desenvolvimento, mas eu acho que ele faz muito sentido, que é precisamente isto, e liga totalmente aquilo que é as questões sociais com as questões ambientais. É óbvio que nós precisamos de mais riqueza e temos de garantir o mínimo a cada ser humano, mas não podemos ir para lá daquilo que é o limite da terra que nos foi dada. Isto também é muito importante. E nós fomos agora bem recordados até dos nossos limites como humanos, daquilo que efetivamente podemos e não fazer. Ricardo, nós já andamos há alguns anos nestas andanças da informação religiosa, já acompanhamos um ano paulino, um ano da vida consagrada, um ano sacerdotal, um ano da fé, o jubileu da misericórdia, entre outras iniciativas. De que forma é que pensas que um ano Laudato Si pode deixar uma marca no atual pontificado? Eu acho que de facto pode deixar marca no sentido deste seguimento, ou seja, é inevitável nós aqui olharmos para
e posso dizer isto assim, embora sem parecer teoria da conspiração, olharmos para a agenda do Papa Francisco. Há claramente aqui uma agenda e há um programa ideológico que está a ser posto em marcha. Portanto, não significa que ele tenha tudo isto pensado desde o início do pontificado, mas a verdade é que nós temos visto uma coerência e um encadeamento das ações que fazem todo o sentido. E, de facto, esta publicação da Laudato Si, só por si, teve um impacto grande. E esta marcação deste ano agora pode, de alguma forma, ajudar a complementar, a reforçar, a cimentar estas mudanças que precisam de acontecer. E esta questão é interessante, a tal utopia dos 7 anos, não é? Porque nós vivemos de utopias. E, portanto, se nós verificarmos, por exemplo, uma utopia muito parecida, que, não é, que já acabou, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, não é? Que quem estiver contra pode sempre argumentar que nenhum deles foi alcançado, mas se nós olharmos para o mundo em 2000 e para o mundo em 2015, verificamos uma melhoria substancial com base numa utopia, não é? Porque houve uma série de ONGs e organizações a funcionar, governos também a trabalhar para isso, e de facto houve mudanças muito significativas, de tal forma que tiveram que ter a sequência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? E portanto, acho que de facto estas utopias, a nível macro, falávamos há pouco da importância do macro e do micro, a nível macro é muito importante que haja estas utopias, para que de facto a nível micro, nós, no nosso dia-a-dia, nas nossas ações do dia-a-dia, possamos começar a ser mais conscientes e a contribuir mais para este caminho. E nós podemos mesmo, para além do bocadinho de lixo que vai para o caixote ou da reciclagem que é feita, há opções muito mais sérias e muito mais consequentes, como por exemplo as questões do comércio justo, de facto optarmos por produtos que têm um percurso que em nenhum momento explora nenhum dos intervenientes. E isso faz com que de facto toda a cadeia se torne, é o efeito de uma ação micro numa cadeia macro. Porque de facto, se nós conseguimos começar a optar por aí, o que vai acontecer é que os produtos também vão baixar esse preço, também vão baixar o preço, mantendo a justiça para todos, e de facto conseguimos começar a mudar este paradigma. E portanto, acho que de facto é muito útil que isso tenha acontecido e é muito útil que se prolongue isto. Este ano pode ajudar muito a cimentar isso. Vai depender também, agora olhando a coisa por outro lado, como também todos os outros anos, das iniciativas que são feitas a nível local. E portanto, no ano paulino, o Jubileu da Misericórdia, tudo isso, foram pontuadas com diversas iniciativas a nível de Roma e a nível da Igreja Universal. Mas também houve iniciativas a nível local. Há alguns sítios melhores, noutros sítios não tão boas, não é? Já sabemos disso, mas vai depender também muito da dinâmica local. Se a dinâmica local for de facto entendida, é possível fazer aqui uma coisa muito interessante durante este ano. E é assim, apontando para o futuro, como de certeza era necessário fazer neste momento, que é, parece que o nosso futuro está em suspenso, mas o essencial é que a gente não espere por ele, não é? Que vá à procura e que o construa, que acabamos hoje a nossa conversa na Eclésia. Agradeço muito a cada um dos meus convidados. Tenho a certeza que os nossos ouvintes vão gostar tanto de estar convosco nestes minutos que dedicarem a esta conversa como eu gostei. E como o ano da Laudato Si está só a começar e a Comunidade de Francisco também tem um projeto de longo prazo e não apenas um encontro propriamente, tenho a certeza que nos voltaremos a encontrar, ou desta forma ou de outra, para conversarmos novamente sobre estes temas. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada.